Hariom, pessoal. A palavra Veda quer dizer conhecimento. E os Vedas, ou o Veda, são a base de toda a tradição indiana da cultura védica. Você pode dividir o Veda nas formas como eles foram editados, vamos dizer assim, né? Em 4, o Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e Atharva Veda. Ou você pode dividir também em 2. A primeira porção chamada de Karma Kanda, a parte que lida com as ações, com karma, que é a maior parte, né? E a segunda parte que é chamada de Jnana Kanda, a parte que lida com o conhecimento, também chamada de Upanishad ou mesmo de Vedanta. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é Vedanta no próximo vídeo. Hariom. A palavra Vedanta quer dizer literalmente o final do Veda. Anta quer dizer final. Mas não é apenas o final, porque vem nas últimas partes do texto. É final também no sentido de propósito, de finalidade, né? E o estudo de Vedanta começa com a compreensão dos objetivos da vida humana, que são chamados de Purusharthas, né? E esses objetivos são 4. Artha, Kama, Dharma e Moksha. E o estudo de Vedanta, os textos de Vedanta, normalmente têm uma característica. Eles são diálogos entre um mestre e um professor. Então, através da troca, da conversa, os ensinamentos, os valores, os conceitos de Vedanta são transmitidos. Mas vamos ver no próximo vídeo quais são, afinal, esses objetivos da vida humana. Os 4 objetivos da vida humana, apresentados pelo Veda, são Artha. Artha é a busca por segurança. Então, por exemplo, você ter uma casa para morar, ter algum dinheiro guardado no banco, ter uma família que te apoie, ou um companheiro, companheira que te apoie, isso te dá uma segurança para você lidar com o dia a dia. O segundo objetivo da vida humana é Kama. Kama é uma busca por alegria, por satisfação, por estar bem, por estar alegre, né? E aí vale, por exemplo, você comer o que você gosta, você passear, você contemplar a beleza da natureza, estar com amigos, ir a uma festa, o prazer sexual, enfim, todas as formas de prazer para o corpo e para a mente também. Então, esse é o segundo objetivo, Kama. E o terceiro objetivo é chamado de Dharma. Dharma, nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, é uma palavra que tem muitos significados, mas Dharma aqui, nesse momento dos Purusharthas, ele se refere a você cumprir também os seus papéis, né? Você tem diversos personagens que você desempenha, todos nós somos pai, mãe, filho, profissional, aluno, professor, amigo, enfim. E cada personagem desse exige de você um conjunto de atitudes adequadas e corretas. Isso é Dharma. E o quarto objetivo, e o mais importante, é Moksha. Moksha é a busca pela libertação, pela liberação do samsara, que a gente vai falar já já. Namastê. Moksha, que é a busca essencial do ser humano e o objeto do estudo de Vedanta, é querer nos livrar desse samsara chakra, né, da roda do samsara. E o que é esse samsara? Samsara, primeiro, quer dizer aquilo que flui muito bem. É uma coisa muito fácil. E quando está tudo bem na sua vida, as coisas fluem e você não para refletir sobre nada, né? A gente só para quando as coisas começam a ter problema. E esse samsara nada mais é do que esse ciclo de nascer, crescer, envelhecer, adoecer, morrer, nascer de novo, crescer, envelhecer e assim sucessivamente. E moksha, o objetivo de moksha é quebrar essa roda do samsara. E o samsara está muito associado ao karma, ao que a gente faz. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. A palavra karma quer dizer simplesmente ação. Não é uma praga, um destino, como a gente ouve às vezes por aí. Ah, fulano é um karma na vida daquela mulher. Não é isso. Karma simplesmente quer dizer ação. Agora, toda ação
tem o seu resultado, chamado de karma pala, o fruto da ação. E o que Krishna ensina para Arjuna na Bhagavad Gita é que você deve fazer a ação correta, adequada, de acordo com o seu dharma, mas você não deve querer controlar o resultado da ação, porque o resultado das ações não pertence a nós, pertence a Ishvara, pertence ao universo, a ordem que rege todo o universo. Sobre Ishvara a gente vai falar mais lá na frente. Hariom. Nós falamos sobre os 3 tipos de karma, né? Santita, Prarabdha e Agami. E hoje nós vamos falar sobre o resultado das ações, que recebe um outro nome, chamado de karma pala. Pala quer dizer fruto, resultado. E o problema é que a gente faz as ações e quer controlar o resultado das ações. E isso nem sempre acontece, ou às vezes raramente acontece. E isso nos dá uma grande frustração e nos obriga a agir novamente, fazer outra ação para permanecer na busca daquele resultado desejado. E isso normalmente é uma fonte de sofrimento para a gente, porque você fica decepcionado, frustrado, irritado quando não dá o resultado que você queria. Então você precisa entender que quem dá o resultado das ações não é você, não é o outro, é uma ordem chamada de Ishvara. A gente vai ver no próximo vídeo. A palavra Ishvara quer dizer literalmente aquele que governa, aquele que controla. Muitas vezes Ishvara é traduzido como Deus, mas não é uma tradução muito boa, porque a nossa concepção de Deus aqui no Ocidente é de um ser superior que cria o universo. Então Deus seria aqui a causa criativa do universo, mas não a causa material. Qual a diferença entre elas? Quando você pega um artesão, um oleiro que faz um jarro de barro, ele é a causa criativa daquele jarro. E o barro é a causa material. Então é assim que a gente entende o mundo, né? Tem Deus que criou o universo, a causa criativa, e nós, a matéria, que somos a causa material. Para a visão de Advaita Vedanta, isso não é assim. Ishvara é tanto a causa criativa quanto a causa material do universo. É melhor exemplificado como uma aranha. Aquela aranha que tem aí na sua casa, talvez, um papa-mosca, né? Aquela aranha pequenininha. Ela é a causa criativa e a causa material da teia. A teia, quando ela manifesta a teia, ela vai descendo lá do teto, fazendo aquela teia. A teia é a própria aranha. E quando ela não quer mais aquela teia, ela simplesmente só sobe por ela e aquela teia vai se dissolvendo dentro do próprio corpo dela. É mais ou menos isso. Ishvara é a causa material e criativa do universo. Então, tudo o que existe é uma manifestação desse princípio. Nós não estamos separados de nada. Daí a palavra Advaita, que quer dizer não dual. Ishvara, aquele que controla e que dá o resultado de todas as ações. Nós já falamos um pouco sobre Ishvara num outro vídeo. E hoje eu quero falar sobre as múltiplas formas do divino. Né? A pessoa começa a praticar yoga e se dá conta que existe uma figura que tem uma cabeça de elefante, que é Ganesha, que tem outra que segura um tridente, que é Shiva. E todas essas múltiplas formas, essas, na verdade, milhares de formas do divino, não são diferentes deidades, não são deuses diferentes, vamos dizer assim. São apenas aspectos de um mesmo e único divino, que é Ishvara, que a gente já falou num vídeo lá atrás. Então, as múltiplas formas do divino são porque a mente humana tem múltiplas formas, tem múltiplas limitações também. Então, cada um de nós se identifica com um aspecto do divino. Então, você não deve nunca dizer que Ganesha é o Deus que abre os caminhos. Não, é o aspecto do divino responsável por abrir os caminhos. Você não deve dizer que Saraswati é a deusa do conhecimento. Saraswati é o aspecto do divino responsável pelo conhecimento, que é, vamos dizer assim, a protetora dos artistas, dos intelectuais, dos autores, dos professores. Todo mundo que lida com conhecimento sempre está em busca da bênção de Saraswati. Então, no seu altar, se você tiver um altar, podem conviver todas as formas.
Porque, no fundo, segundo a tradição de Advaita Vedanta, todas as formas são a mesma forma. São só isso, formas, não são essência. O que todas elas representam é um único e mesmo princípio, chamado de Ishvara. Hari Om. Muitas vezes você ouve a tradução de Karma Yoga como Yoga da ação. Mas não é exatamente isso o que Krishna quer dizer quando fala que Karma Yoga é um estilo de vida em seus ensinamentos para Arjuna, lá na Bhagavad Gita. Karma Yoga não é yoga da ação. É fazer a ação com o espírito de yoga. Isso quer dizer o quê? Quer dizer fazer as ações que são adequadas e não esperar pelo resultado delas. Aceitar o resultado da ação, qualquer que seja ele. Como o próprio Krishna diz no capítulo 2 da Gita, Samatvam Yoga Uchyate. É dito que, Uchyate, Yoga é Samatvam, é equanimidade. Aceitar o bom, o mal, o feio, o belo, o claro, o escuro, o rico, o pobre, tudo da mesma maneira. Isso sim é uma ação de Karma Yoga e, portanto, pode se transformar numa vida de Karma Yoga. Namastê. A palavra Dharma é uma palavra que tem vários significados. O mais tradicional, mais literal deles é aquilo que sustenta. Mas sustenta o que exatamente? Sustenta esse indivíduo que eu sou, esse indivíduo que você é. E o Dharma está associado também aos diversos papéis que a gente representa ao longo da nossa vida, né? Cada personagem que nós somos exige da gente um conjunto de valores, um conjunto de ações que são adequadas. E a palavra Dharma também quer dizer aquilo que é o correto de ser feito, aquilo que deve ser feito, independente das circunstâncias. E é muito mais importante a gente cumprir o nosso Dharma do que tentar cumprir o Dharma do outro, do que fazer o papel do outro, que às vezes a gente se pega nessa armadilha. Então você compreender quais são as ações esperadas de você, quais são as atitudes que você deve tomar diante de cada situação da vida e fazer aquilo que é o correto. E toda vez na vida que a gente toma uma atitude, por mais difícil que seja, mas que ela é a atitude correta, a atitude que o nosso coração dita, a gente sempre deita a cabeça no travesseiro com uma sensação de dever cumprido. Essa sensação de dever cumprido é ter cumprido o seu Dharma.